Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula será de ciências e iremos estudar os grupos de seres vivos. Aliás, iremos começar a estudarmos os grupos de seres vivos, certo? Então vamos lá. O estudo dos seres vivos permite conhecer melhor as características que são semelhantes e as que são diferentes entre eles. Por meio desse conhecimento, os pesquisadores vêm já há muito tempo separando a enorme variedade de espécies da Terra em diferentes grupos. Dessa forma, é mais fácil estudá-las, compreendê-las e preservá-las. Vejamos a seguir as principais características de alguns grupos de seres vivos. As plantas. Vimos que uma característica marcante das plantas é que quase todas as espécies são capazes de produzir o próprio alimento por meio da fotossíntese. As plantas podem viver em diferentes lugares, fixas ao solo, sobre outras plantas ou na água. Muitas delas servem de alimento a animais, certo? Então, aí vocês estão vendo na imagem. Na imagem tem plantas na água e tem plantas terrestres, não é isso? Fixadas ao solo. Os animais. Diferentemente das plantas, os animais se alimentam de outros seres vivos, pois não têm a capacidade de produzir o próprio alimento. Então, eles precisam obter esses alimentos pronto, pronto e digerido, ou seja, transformá-lo em pedaços bem pequenos. Podemos encontrar animais dos mais diversos tamanhos, dos pequeninos, como as borboletas, aos grandes, como as baleias. Eles podem ser encontrados em ambientes terrestres e aquáticos. Então vejam só. Temos aí o exemplo da borboleta, são animais terrestres, elas voam e se alimentam do néctar produzido pelas flores. E a baleia, certo? A baleia jubarte é um animal aquático, ela se alimenta de peixes e de outros pequenos seres que vivem no mar. Então, prestem bem atenção, vocês vão encontrar esse conteúdo aí na página 24, certo? Agora vamos para a página 25. Pronto, agora vamos falar de um ser específico, as algas. Ao contrário das plantas, as algas são sempre aquáticas, certo? Então, qual é uma diferença? Existem algas somente aquáticas e plantas aquáticas e terrestres, certo? Certo? Vivem nos oceanos, em ambientes de água doce e em locais úmidos, mas assim como as plantas, as algas produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese. Isso é uma semelhança entre as plantas e as algas. Os dois seres produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Existem muitos tipos de algas, algumas só podem ser vistas por microscópio. Outras podem medir vários metros de comprimento. Então vejam aí a imagem, certo? Pronto. Agora que a gente viu falar um pouquinho sobre plantas e algas, certo? E alguns animais, vamos observar direitinho esses animais que aparecem aqui, ó. Primeiro nós temos a alga marinha. Então, onde elas vivem? Em ambientes aquáticos, certo? Elas vivem em ambientes aquáticos e procuram o seu alimento, ou seja, como elas produzem o seu alimento, não é isso? Vocês já viram, certo? Procuram o seu alimento no ambiente aquático. Os peixes, certo? O peixe também é um animal aquático, ou seja, onde é que ele vive? Em um ambiente aquático e procura seu alimento nesse próprio ambiente, certo? O peixe ele se alimenta de peixes menores, de animais pequenos que vivem no mar, certo? Portanto, ele procura o seu alimento aonde? No próprio ambiente onde vive.
a samambaia. Já a samambaia ela é uma planta terrestre, certo? Então, o ambiente que ela vive é o ambiente terrestre. E de que ela se alimenta? Ela produz o seu próprio alimento através da fotossíntese, certo? E o papagaio também é um animal terrestre, certo? Que se alimenta no próprio ambiente terrestre. Então, ele procura o seu alimento no próprio ambiente terrestre. Pronto. Agora vamos responder a questão. Copie no caderno, vocês podem copiar no livro mesmo, certo? Copie no caderno o modelo de tabela a seguir. Em seguida, complete com as informações sobre cada ser vivo representado nas figuras. Então, preste atenção, vocês podem responder aí no livro mesmo. Primeiro, vocês vão colocar o nome do ser vivo. Veja que já foi iniciado aqui ó, com alga marinha. Então, vocês vão colocar agora o peixe, a samambaia e o papagaio. Onde vive? Então, eu expliquei a vocês onde é que o peixe vive, onde é que a samambaia vive, onde é que o papagaio vive. Como obtém alimento? Então, vejam, a alga marinha, ela obtém seu alimento através da fotossíntese. Quem mais? As plantas. Qual é a planta que tem aí, gente? Vocês vão colocar aqui pelo meio da fotossíntese. O peixe, ele procura o alimento no ambiente que ele vive, certo? Quem é o outro aí? A samambaia se alimenta da fotossíntese, certo? O papagaio procura no seu ambiente, também no ambiente terrestre. Pronto, vamos para a próxima página. Agora, página 25 foi, agora vem a página 26. E na página 26 vem um pouco sobre os fungos. Os fungos não realizam fotossíntese. Então, veja, uma diferença dos fungos para as plantas é que as plantas produzem fotossíntese, ou as plantas realizam a fotossíntese e os fungos não realizam a fotossíntese, certo? Então, isso é o que? É uma diferença. As plantas, elas realizam a fotossíntese para produzir seu próprio alimento, os fungos não. As algas, elas também produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese, certo? Então, e o fungo não. Isso é uma diferença entre eles, esses seres. Assim como os animais, eles se alimentam de outros organismos, que podem ser plantas ou animais mortos ou partes de outros seres vivos. Mas, diferentemente do que ocorre com quase todos os animais, os fungos digerem o alimento externamente ao corpo, fora do corpo, gente. Nesse processo, o alimento sofre decomposição. O material decomposto pode ser aproveitado por outros seres vivos, como as plantas. Cogumelos são exemplos de fungos que podemos ver a olho nu. Já o fermento biológico, usado para fazer o pão crescer, é composto de fungos muito pequenos, visíveis apenas com o uso do microscópio. Alguns fungos são comestíveis e podem fazer parte da alimentação das pessoas. Outros são venenosos e podem nos deixar doentes. Por isso, nunca coma cogumelos encontrados no ambiente. Vejam só. Nessas duas imagens aí, vocês têm exemplos de fungo do tipo bolor, decomposto, grãos de arroz, e exemplo de um cogumelo comestível, certo? O champignon. Então vamos lá, vamos ver o que vai pedir para que vocês realizem a atividade 2. Imagine duas novas espécies após terem sido estudadas. A espécie A foi considerada uma planta. Preste atenção, a espécie A é considerada uma planta e a espécie B foi considerada um fungo. Então, vocês vão observar as características dos fungos e das plantas, para que vocês possam responder a letra A e letra B da questão 2. Por quê? Vejam só, eu já citei, antes de chegar às questões, características semelhantes das plantas, certo? E diferentes. Por exemplo, o que as plantas e os fungos têm
de semelhante? Ou seja, tanto as plantas quanto os fungos, eles se reproduzem. Então, isso é uma semelhança. As plantas se reproduzem, os fungos também se reproduzem. Então, aí está a semelhança entre esses dois seres. Qual é uma diferença? As plantas realizam a fotossíntese. Os fungos não realizam a fotossíntese. Então, esta daí é uma diferença, certo? Acho que com essa explicação é possível responder aos dois questionamentos, porque diz o seguinte, letra A, qual é a principal diferença entre plantas e fungos? Acabei de falar, gente. Olha. Letra B, cite pelo menos uma semelhança entre plantas e fungos. Também falei aqui na aula, certo? Espero que vocês lembrem das falas que são importantes para a resolução da atividade. Certo, pessoal? Então, vamos parar por aqui, nossa aula de hoje de ciências. Paramos na página 26. Respondam as atividades da página 25, questão 1, para preencher a tabela lá, certo? O quadro com as informações solicitadas e respondam a questão 2 na página 26, letra A e letra B. Bom estudo para todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.